Nunca abandone seu escudo de proteção, a máscara. Mantenha sua rotina com proteção. Nossa região ainda oscila entre os riscos gravíssimo e grave de contaminação para a Covid-19. Saiba mais em coronavírusvideira.com. Saúde em Alerta Videira. Juntos contra o coronavírus. Canal Aberto. A informação com diferentes pontos de vista. Canal Aberto. Muito bem, estamos no ar, 10 horas e 4 minutos, para você sintonizado junto com a gente no Manhã Vitória, é o Canal Aberto, chegando no oferecimento aqui da Crediza. Faça seu empréstimo pessoal na Crediza do Edipo Resmini, sem avalista, concorra a 5 mil todo mês pela Lotomania e se pagar antecipado, suas parcelas ganha até 100% de desconto nos juros. E para você aposentado na Crediza, você faz o seu empréstimo e concorre a R$2.000 toda semana. Começa a pagar em fevereiro do ano que vem e pode ganhar até 1 ano de juros zero. Ligue agora no 99181-6003 ou vá até a agência na Saúl Brandalize. Muito bem, estamos no ar com o Canal Aberto todo sábado a partir das 10 horas da manhã. A gente traz um assunto relevante aí para a comunidade e nesse sábado a gente recebe aqui o professor, de filosofia Manuel Paiva, ele que é especialista em educação com foco aí em violência, direitos humanos, diversidade, redes de proteção nos sistemas escolares e é presidente então do Instituto Latino-Americano de Proteção aos Direitos da Criança e do adolescente. Que currículo, hein, professor? Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Nós sabemos o quão importante esse tema. Fico grato na Rádio Vitória por esse espaço, porque nós precisamos falar sobre. Com certeza. A gente esteve conversando aqui na nossa pauta para trazer o convidado do Canal Aberto e nesse momento, nessa semana, inclusive dia 24 desse mês, foi o Dia Estadual de Combate à Exploração e também ao abuso sexual de crianças e adolescentes, professor? Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, qual é essa diferença entre exploração, que eu sei que existe uma diferença entre a exploração e o abuso sexual? Isso é importante demais a gente tratar desse assunto, dessa diferença, porque muitas vezes nós achamos que está entendido e não está, A exploração, ela tem a ligação com o capital, com o dinheiro. Então, ela tem ligação com rede de pedofilia, ela tem ligação com a pornografia infantil. O abuso é qualquer ato libidinoso. O abuso é essa satisfação sexual do agressor. Então, o abuso ele tem essa diferença por essa satisfação do abusador. A pornografia não, a exploração não, ela tem sim um teor do dinheiro, de explorar mesmo, de venda de criança, obter lucro em cima da vida de uma criança. E engraçado, não, é triste saber que existe mercado para isso, Que existem essas pessoas que consomem esse tipo de coisa. Assim, o Brasil
é o país que mais tem o turismo sexual infantil, não é? Meu Deus. Então, e o local do Brasil, as praias brasileiras, onde é que tem mais turismo sexual. Então, assim, é seríssimo. Por isso que, sabe, nós ficamos pensando que não falar sobre esse assunto é permitir. Com É certeza. importante falar da exploração, é importante falar da questão do abuso, porque o abusador não tem placa, não é? Então ele está aí. E o abusador, a satisfação dele dá de várias formas, que a gente vai falar sobre isso também hoje. É um assunto bastante delicado, né, professor? Porque, assim, ó, muita gente não quer debater sobre isso por ser um assunto bastante polêmico. E, claro, como você mesmo colocou aqui, né? Se não debater, já é estar concordando e sendo conivente com esse tipo de coisa. Por isso que a gente resolveu também trazer esse assunto hoje. E, claro, uma criança que foi abusada na infância, que foi explorada sexualmente, ela vai se tornar um adulto totalmente cheio de traumas e problemas, né? Porque o assunto, quando a gente trata, como hoje nós estamos tratando, e como dia 24 foi o dia estadual, já é prevenção. Falar sobre já é prevenção. Porque nós sabemos que o poder público não dá conta de cuidar dessas crianças que sofreram violência sexual. E os traumas são gigantescos. E a criança, e falar de prevenção é falar dos sinais que ela dá, não é? Que a coisa não tá legal. Reconhecer nas atitudes, nos gestos, no jeito. Porque a criança, ela é tão inocente que talvez ela ache que aquilo não tenha nada demais. É um gesto de amor, um gesto de carinho, né? Até porque a proximidade, não é? De quem comete esse crime com criança, não é gente que ela nunca viu. É gente que convive. Sim, aí essa é a parte mais, eu vou dizer assim, uma palavra bastante pesada, nojenta, né? Porque às vezes é a pessoa que tá ali convivendo diariamente, é o pai, padrasto, tio, né? A gente até há pouco tempo teve o caso daquela menina de 10 anos que engravidou do tio, né? Que gerou toda uma polêmica acerca do aborto. Até agora, ontem, essa semana, foi tido algumas modificações, né? Em relação ao aborto aí, por estupro e tudo mais. E a pessoa tá dentro da sua casa. O inimigo mora ao lado, o inimigo mora junto com você. Porque tem dois critérios principais, assim. Obviamente que essa relação de proximidade envolve outros critérios, mas dois principais, a confiança e a dependência. Então a criança, ela confia nessa pessoa. Porque eu costumo falar, o Inspiração, a gente dá muitas palestras sobre essa temática, né? Então, muito cuidado com os assuntos que a gente aborda em casa, porque a criança, ela entende que é autorizado falar sobre isso, não é? Então, em quem ela confia, em quem a família confia. Existe um tabu, né? Que não se fala disso com a criança, de sexo, enfim, desse tipo de coisa com as crianças. Existe uma moral baixa, né? Que não pode falar de educação sexual na escola, que não é o sexo, é a educação sexual, né? E, bom, tratando da confiança, a criança, ela sabe que a família confia nessa pessoa, não é? E 80% dos casos, né? É difícil falar de dados, mas assim, mais ou menos 80% é gente intrafamiliar, né? Violência intrafamiliar. De membros ali. E a dependência, a criança depende, ou a família da criança depende dessa pessoa. Daí ela não fala também. Mas tem um ponto, e eu gosto e esse bate-papo vai envolver também a prevenção, porque a criança, ela não é obrigada a abraçar ninguém dentro de casa. Vem vizinho, vem padrinho, não é obrigada a cumprimentar ninguém. E daí nós ficamos com tabu, se não cumprimenta... Mal educado. Mal educado, vai dar beijo, não tem que dar... Colo. Vai no colo, não é? E daí quando a gente descobre os casos de violência, é aquela pessoa que a gente menos esperava. Caramba, é bastante complicada essa situação, realmente. A gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. E às vezes um gesto, por mais simples e sem intenção que ele possa aparecer, às vezes por trás a gente não conhece. Como de repente reconhecer alguém que é abusador? Existe isso? Você consegue ler na pessoa? Porque como você falou, não vem com uma plaquinha escrita, né? É um desafio. Mas o comportamento, né? Eu quero trazer também à luz, nós sabemos, né? Nós homens e as mulheres sabemos quando o camarada está com intenção, né? Com má intenção. Quando ele quer conquistar alguém, está com má intenção. Não difere do abusador. O jeito que olha, o jeito que aproxima, o jeito que quer encostar. Talvez também queira comprar com presente, com brinquedo, sei lá, até com comida, né?
Assim, por conta do Inspiração, nosso instituto está fazendo esse trabalho nas escolas, aparecem muitos casos depois das palestras, né? E geralmente a conversa é: ele me chamou lá para comprar alguma coisa, falou que eu sou bonita, não sei o que lá, disse coisas que eu não escutei em casa. E daí, o importante também é de trazer a questão de novo, a prevenção. Grande parte dos casos, não todos, mas grande parte dos casos, são crianças com baixa autoestima, que não recebem no lar, que o lar tem que ser um espaço seguro. E isso é um ponto importante também. Como é que anda o nosso diálogo em casa, né? Como é que anda a nossa relação em casa? Porque a criança, ela segura afetivamente, ela segura com autoestima, ela não vai entrar em conversa assim. Porque um ponto-chave você trouxe no início, não é culpa da criança. Existe um discurso muito forte agora, nesses últimos tempos, né? De que a culpa é da criança, culpabilizar a criança. E não. A criança é a vítima, ponto final. Com certeza. É a mesma situação com mulheres, né? Exato. Que a mulher, porque a mulher se insinuou, porque a mulher usou uma roupa um pouco mais curta, ou porque a culpa é jogada para a vítima. Exato. Então, a sociedade ainda está muito incutida nisso, né, professor? E quando nós não temos a crítica, quando nós não temos a crítica, a leitura da crítica assim, social do que acontece, a gente vai pelo senso comum. Porque ter a crítica, fazer a análise crítica social do nosso momento, exige uma elaboração, existe uma leitura, existe sair da zona de conforto. E é mais fácil nós falarmos o que todo mundo fala. Então é culpa da mulher, então é culpa da criança, porque a menina estava com saia, a menina estava ensinando para mim, a menina não sei o que, a menina me elogiou, a menina falou que estava bonito. Mas é uma criança, sabe? Então, quando a gente não... E daí que tá também, né? Quando a gente não desloca política pública sobre isso, a gente não desloca uma atenção sobre isso, e daí é importante frisar que falar do rótulo do abusador é muito difícil, mas a gente consegue perceber os sinais. Mas também, se a gente não faz um trabalho preventivo e traz esse assunto para o mundo da criança, fica muito difícil dela também se proteger. Dela também perceber que ela precisa dar sinais de que algo está errado. Porque a criança não vai ter essa malícia que nós temos. E uma das características do abusador, que ele é manipulador, ele tem um poder emocional sobre a criança, um poder, claro, obviamente, né? Um poder econômico sobre a criança, ou aquele pacto do segredo, não conta pra ninguém, então esse laço de confiança é muito forte, né? Ou até ameaçar, né? Se você contar pra alguém, eu vou, sei lá, fazer mal pros seus pais, pra sua mãe, pro seu pai, enfim, né? Vira essa ameaça, vai mexendo com o psicológico. Tem alguma... A idade que isso acontece, mais ou menos? É só de crianças aí, 5, 6 anos, ou ainda mais jovens? É assim, isso é muito triste, né? A gente falar de idade, porque não tem e tem bebê. Meu Deus, que infelizmente chegou a óbito também por conta da violência sexual. É claro que a criança na idade escolar ali, dos 5, ali 8, 11, 13 anos, é uma das partes mais críticas, assim. E é muito também desse caráter de prevenção que a família tem que ter, sabe? A criança... E assim, hoje as nossas crianças, elas entendem tecnologia, não é? Elas sabem mexer no celular, etc e tal, sabe? Tem essa leitura rápida tecnológica. Mas continua sendo criança. Ponto. Entendeu? Então, assim, deixar a criança sozinha muito tempo, sabe? É incapaz, né? O vizinho. É um abuso de um incapaz, na verdade, a criança. Não tem noção. Entende? Então, assim, a leitura da família tem que ser uma leitura de proteção. Entende? Porque, infelizmente, para o abusador, a criança pode ser um bebê ou pode ser uma criança de 13 anos. Entendeu? Para ele, se deu espaço, facilitou, ele vai fazer. E também não tem divisões, assim, vamos dizer, de gênero, né? Não. É tanto menina quanto menino. Quanto menino. Sim. Aí, isso tudo na questão, a gente está falando de abuso sexual também. E a exploração, como o próprio professor colocou, é a questão do lucro. Fotos, vídeos, pedindo para que a criança, sei lá, né, cometa gestos aí que vai despertar, vamos dizer assim, o prazer em outra pessoa que vai consumir aquele tipo de material, né? Então, também esse cuidado
para não expor, até por foto, por vídeo, colocar a criança, né, nesse cenário aí. Eu sou, nesse ponto, eu sou muito ferrenho, sabe? Eu não sou flexível em certas conversas, sabe? Então, por exemplo, não sei como acontece em muitos lugares, mas algumas escolas tiram foto de alunos dentro da sala de aula. Pra quê? Não sei. Porque o pai confia na escola e não tem que ficar tirando foto das atividades. Daí tira foto aqui, daí vai tirar foto lá, não é? Mostra e expõe a criança. E daí, essa exposição não precisa fazer com ela. Entende? Isso também é arriscado. Isso também a gente está começando a facilitar, tá dando pro abusador, pro violentador, ferramentas para ele fazer o que ele quiser, não é? E esse mundo, e é uma coisa muito séria também, houve uma pesquisa agora recente que o número a busca nos sites pornográficos, né? Qual que é o termo que é mais buscado nos sites pornográficos? O termo novinha. Meu Deus. Sabe, assim? Então, assim, e o segundo é incesto, sabe? Então, assim, O perfil do abusador, ele necessariamente tem alguma... Do abusador, né, infantil, enfim... ele tem o perfil de ter problemas mentais, ou às vezes é só o fetiche ali mesmo? O pedófilo, sim, né? Mas o abusador, não. É alguém que ele quer o prazer pelo prazer, né? E como ele não teve, muitas vezes, né? Ele não teve sucesso com as mulheres que ele não sabe conquistar, etc. Um exemplo, né? Mas tem outros motivos. Mas é o prazer pelo prazer. É o prazer pelo poder, não é? É o prazer de ele conseguir... De repente ele não tem sucesso na vida particular, ele vai ter sucesso ali de ter poder sobre alguém. E ele sabe que a criança vai ter medo dele. O ponto do... Eu já atendi muitos casos, né? Que o argumento era, ele ia matar meu pai, aquilo que você disse agora há pouco. Ele vai não sei o que pra minha mãe, entende? Ameaça, né? E a criança ela aceita esse... Porque ela tem medo. E muitas vezes, a família também não aceita. Não acredita, talvez. Não acredita. Às vezes a criança até conta, fala, e aí passa por mentirosa. Porque é doloroso para a família, porque... vamos dizer assim, é uma negação, então. Porque os pais, a única coisa que eles não querem fazer com os filhos é errar com os filhos. E um erro desse, assim, né, vamos dizer que... Eles então vão entender que é o erro deles, mas não é erro deles, né? Às vezes faltou um cuidado, um zelo a mais, de perceber essa realidade. Porque também uma coisa, quando a gente não fala sobre isso... Imagina que não está acontecendo nada, não é? Então, à medida que tem esse debate como estamos tendo hoje, as famílias ficam mais atentas ao que está acontecendo. Sim. E elas ficam menos permissivas. Aquela pessoa que vai chegar em casa, aquele assunto que vai ser abordado. Porque em relação aos assuntos, imagina, a criança é uma esponja. A criança ela vai trazendo para ela vai absorver o que está acontecendo em casa. Então, as palavras de baixo calão, uma conversa de dois adultos ali, certas coisas. Daí vem o abusador e vem com a mesma conversa. Fala, então pode. Eu já escutei isso do meu pai e da minha mãe. Vem gente que falando sobre isso. O ambiente, né, vai proporcionando esse tipo de coisa e a criança acaba se identificando e tá tudo certo. E uma coisa que eu sempre... Ontem até eu conversava com a minha irmã sobre essa questão da educação e sobre a questão da tecnologia. Eu não sei você, Cris, mas eu fui ter celular depois de... Né, não, eu nem me entendo. Não sei o que você acha. Não sou da época ainda do celular. Né, mas a gente, eu tive aquele que era do Paraguai, que cantava umas musiquinhas só. Que era um joguinho, né? E aí, hoje, as nossas crianças, a parte da educação delas está sendo terceirizada pro celular. É verdade. Porque dá um celular, a criança fica quieta. Resolve a questão. Tudo bem. Ela tem que se envolver com tecnologia, mas tá. E quem faz a fiscalização disso? Eu tive numa casa ano passado... aqui na região, o problema era ele. Os filhos dispersos no quarto, sempre jogando celular. E até mesmo o celular gera distração para os próprios pais, né? Porque às vezes você tá ligado ali, você não tá olhando o que tá acontecendo com teu filho aqui do lado, né? Exato. E daí, quando eu cheguei na casa, o que eu faço? Eu sou paulista, né? E paulista toma café. Quando o paulista vai na casa de alguém, vai na cozinha. Porque a gente quer café, né? E daí eu fui pra cozinha pra conversar com a família e tomar o café. E fiquei lá sozinho. E não tinha ninguém pra ficar comigo. Porque eles estavam cada um no seu. Canto. Daí eles entenderam que era, e não ia ser na sala, ia ser na cozinha, começaram a conversar. Ali, nessa cena, já faziam 3 meses que eles não tomavam café juntos. Ponto. Daí fomos conversar, daí começou um culpar a outra, e o adolescente também. Daí criamos um pacto de todo dia, 10 horas da noite, os celulares, até dos pais, em cima da mesa lá. E ninguém mexe mais.
e não me chamaram mais também. Então resolveu. Entende? Depois falei com o menino depois. Por quê? Distanciou. E daí claro... Aproxima quem tá longe e afasta quem